Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui com o Matheus do Tática Didática para a gente tentar entender como o Fernando Diniz pode arrumar esse Santos Futebol Clube que foi eliminado na Libertadores, né? Não só por conta do jogo do Boca, mas também pela péssima atuação que tivemos lá no Equador. E a gente vai tentar entender como alguns problemas, né, que a gente conseguiu observar nesse jogo, e aliás, nos últimos jogos também, podem ser solucionados, principalmente pensando em Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que hoje a torcida do Santos tem um certo medo do que pode acontecer no Brasileiro. O Santos vem realizando algumas contratações, o Moraes, Marcos Guilherme foram contratados, mas a gente sabe que a gente precisa de mais, né, para ter pelo menos uma tranquilidade ao longo dessa temporada. Obrigada, Matheus, mais uma vez pela presença aqui. Não, sempre uma honra estar aqui. A única coisa ruim é que eu estou sendo muito pé frio. Não vamos falar de nenhuma vitória aqui, mas acho que o estilo de jogo do Diniz, o ideal, pegando ali no plano das ideias, é completamente diferente do Santos de agora. Então, acho que o Diniz tem muita coisa para arrumar, tem um estilo de jogo muito complexo. Para começar, tem uma saída de bola sustentada, diferentemente do que o Santos vem fazendo hoje, com a saída de bola com as linhas muito alongadas, muito alargadas em campo. Então fica meio difícil ter essa troca de passe que o Fernando Diniz tanto gosta. E, por exemplo, o time do Fernando Diniz, geralmente pegando mais pelo time do São Paulo, mas foi assim também com o Audax, foi assim com o Fluminense também, é um time que troca muito a posse de bola no campo de defesa, para chamar o adversário e tentar sair com passes com passes mais em transição, de mais progressão. Ou seja, o time do Santos vai ter que tocar a bola no campo de defesa. O que o torcedor do Santos já está mais do que com medo desse toque de bola no campo de defesa, porque, por exemplo, o Pará, no jogo contra o Barcelona, já entregou uma bola que deu condições do Barcelona fazer o gol no primeiro jogo entre as duas equipes. Então, é uma nuance que o Fernando Diniz vai ter que olhar, vai ter que prestar atenção nesse começo de trabalho dele, porque, enfim, agora que realmente começa o trabalho do Fernando Diniz, porque antes era tentar fazer um time competitivo para tentar passar de fase, coisa que não aconteceu. E se o futebol realmente tem justiça, é muito difícil falar em justiça no futebol, o Santos não mereceu se classificar. Como santista, fico muito triste com isso, mas é a realidade. Mas o Fernando Diniz vai ter muito trabalho, principalmente nessa saída de bola sustentada, mas enfim, em algumas outras nuances também. Até a gente estava conversando em off aqui, né, que vai que o Santos também se classificasse na Libertadores e pegasse aí algum rival, até mesmo um Flamengo, poderia ser eliminado com um placar bem elástico, né? Então tem coisas que às vezes é livramento, talvez o Santos tenha uma melhor sorte na Sul-Americana, que também tem times complicados, né? Não é essa baba que o pessoal está comentando, mas vai que na Sul-Americana a gente não consiga ter uma sorte melhor e também, né, focar no Campeonato Brasileiro para que a gente consiga ter um ano mais tranquilo. Mas você falou do setor defensivo do Santos, principalmente, mas você entende que além do setor defensivo e o Santos jogando também de uma forma mais espaçada, você acha que hoje a questão de criação do Santos, principalmente pensando em contratações, reforços, seria hoje um ponto que a diretoria, agora esse novo executivo de futebol também precisam olhar com uma maior atenção? Acredito que sim, acredito que o meio de campo do Santos é o setor mais deficitário do time na temporada. Por exemplo, como eu disse anteriormente, o Diniz gosta da saída de bola sustentada, com vários jogadores no campo de defesa, tocando a bola no campo de defesa. Mas agora, você impor esse estilo de jogo e não ter jogadores para poder executá-lo, para tirar essas ideias do plano das ideias e materializá-las, vai ser difícil, porque, por exemplo, se jogar com Alisson e Vinícius Balieiro como os volantes, dificilmente vai ter uma qualidade no passe para essa saída de bola sair de uma maneira eficiente, ou seja, pode até ser algo mais prejudicial do que algo realmente benéfico para o Santos. Então, acho que sim, o setor de meio de campo é o setor problema da equipe. Sempre, não tem como não falar do Sandri, quando fala do setor de meio de campo, acho que seria o jogador perfeito para o estilo de jogo do Fernando Diniz. Carlos Sanches também está voltando. É bom que se diga que 99% de chance de não ser aquele Carlos Sanches de 2019, que a torcida do Santos tanto gosta, às vezes tem até uma memória afetiva. Eu, particularmente, tenho, adoraria que fosse o Carlos Sanches de 2019, mas sendo muito racional, sendo muito frio, acredito que não seja, mas também acredito que ajude o Fernando Diniz na criação do meio de campo, porque o time do Santos, mais uma vez,
Isso vai muito também contra o jogo do Fernando Diniz, que é esse alongamento muito grande das linhas. O time do Santos está muito alongado em campo. O Pirani, que é o jogador de mais qualidade no passe, ele avança, fica jogando muito próximo aos atacantes. Então, muitas vezes não tem essa saída de bola. Melhorou um pouco com o Jean Mota, quando ele veio fazer esse papel de primeiro volante, mas depois, quando ele saiu, já também com ele em campo já não era grande coisa. Quando ele saiu, piorou nesse jogo agora contra o Barcelona. Então é difícil. O Fernando Diniz, ofensivamente, gosta de um time muito próximo, os jogadores uns dos outros, para conseguir ter superioridade numérica naquele lado do campo. Inclusive, muitas vezes deixa até o lado oposto, o extremo oposto, para fazer o balanço defensivo, para vir mais também para o campo, para o lado que está a bola. Tem concentração de jogadores do lado que está a bola. E geralmente gerar mais toque de bola, gerar mais triangulação, aproximação, jogadas de ultrapassagem que o Santos não vem tendo atualmente. Ou seja, eu acho que o meio de campo é o setor que o Santos precisa mais se preocupar nessa temporada. É complicado falar isso vindo e vendo os jogos dos laterais do Santos, mas ainda assim acredito que o meio de campo seja o setor que o Santos precisa mais se preocupar, principalmente pela discrepância das características dos jogadores de meio e o estilo de jogo do Diniz, são algo que não são alinhados. Até mesmo falando de meio campo, o Pirani, que vem sendo esse cara mais criativo, né, a gente pode colocar assim, quando ele é bem marcado, ou quando ele não tá num grande dia, como foi ontem, né, ele tava ali praticamente sendo muito facilmente marcado pelos volantes, pelos zagueiros também do time do Barcelona de Guayaquil. O Santos também acaba caindo de rendimento, que era uma coisa que também acontecia com o Santos, quando o Sanches jogava lá naquele ano de 2019, até mesmo 2020, eu sempre falava que era o termômetro do Santos, né? O Sanches está bem, o time vai bem. O Sanches está mal, o time vai mal. Então precisa entender como funcionar esse meio-campo de uma maneira mais inteligente e de uma maneira que não dependa só de um jogador, né? Eu acho que a utopia que todo mundo imagina aqui é ter um time que, independente das peças que vão entrar, consigam render da mesma maneira. Hoje eu não vejo o Santos jogando coletivamente dessa forma, né? A gente às vezes conta com o lampejo do Lucas Braga, né? Até mesmo o gol do Caio Jorge foi de uma boa jogada do Lucas Braga. O Lucas Braga também teve outras chances, até mesmo de contra-ataque, mas a gente não consegue observar o Santos jogando de uma forma coletiva. Acho que falta isso, né? Até mesmo no terceiro gol que o Santos toma, o Kaique vai tentando sair com a bola. Eu não me lembro para quem que ele tentou tocar, né? Que não consegue ficar com a bola e dar o contra-ataque para o Barcelona. Então acho que sim, são vários erros, né? Mas de fato, se você acaba perdendo a bola com uma maneira mais fácil e dando ela para o adversário, você acaba também deixando o time bem exposto. E uma coisa também que a gente vem percebendo sempre quando tem contra-ataque, as laterais estão super livres. Então a gente fala, né, de um time que às vezes está muito espaçado, mas quando precisa, teoricamente, estar mais espaçado, está todo mundo muito junto ali no miolo da zaga. E acaba dificultando, né? Às vezes o zagueiro tenta cobrir o lateral, mas daí vira uma bagunça. Então acho que hoje, até a gente comentou, né, em outros vídeos, acho que a palavra que falta para o Santos hoje é a organização. O Santos com a bola, em alguns momentos, até a gente entende que está com controle da situação, mas aí perde a bola, parece que não sabe como se defender, né? Não sei se você tem essa impressão, e só para a gente já fechar aqui o assunto, você imagina que com o elenco atual do Santos, né, até falando de Moraes, Marcos Guilherme, enfim, o Santos consegue resolver esses problemas que a gente está falando, ou é necessário, de fato, ir ao mercado e se reforçar? Pegando a última, que é o que vem mais fresco na cabeça agora, acredito que seja duas contratações pontuais. O Santos precisa de um lateral esquerdo reserva urgentemente, porque sempre falo isso com os torcedores do Santos. Você me pergunta quem é o lateral esquerdo reserva do Santos. Pô, não sei. Eu, particularmente. É o Copete, é o Jonathan. Não, nossa. Prefiro dizer não sei do que Copete aqui. Mas aí você pensa, repensa e não tem. Então foi uma contratação pontual. O Santos precisa de um jogador de beirada do campo também, porque tem o Ângelo, tem o Lucas Braga, tem o Marinho, mas o Alanzinho não está muito pronto. Então precisa de um jogador que esteja, em tese, um pouco mais pronto, que é o Marcos Guilherme, mas também não é uma contratação que anima muito. Então acho que foram jogadores pontuais, mas o Santos precisa sim se reforçar. Muito difícil pela crise financeira que o clube passa, é um ano de reconstrução, mas é muito difícil saber que é um ano de reconstrução e viver um ano de reconstrução, porque são coisas diferentes.
e não se anulam. E o time do Santos vem muito mal essa temporada. Então, eu também penso a mesma forma que você. Eu acho que o Santos hoje, com o elenco que nós temos, é um time para daqui 1 ano, 2 anos. Eu acho que esses meninos que estão subindo, o próprio Kevin, até mesmo o Ivonei, o Lucas Lourenço eu acho que é uma incógnita, né? Ele apareceu com um status muito, muito grande, digamos assim, mas ainda não correspondeu àquilo que a gente imaginava. O próprio Anderson Ceará, eu acho que precisa de mais minutos em campo para a gente conseguir ter uma leitura melhor dele. E outros zagueiros também, né? O próprio Alex, o próprio Derek, que são jogadores também que estão surgindo. Então, acho que é um time de reconstrução mesmo. É para a gente conseguir, aos poucos, inserindo esses meninos no time profissional, né? Para que depois, em 2022, 2023, tenha um time mais maduro. E aquilo que a gente sempre imagina, né? O mundo ideal que o Barcelona, por exemplo, faz muito bem. Tem um time repleto de garotos formados ali na base, e daí ficam anos e anos, né? E conseguem ganhar títulos. Lógico que isso é uma coisa muito tópica ainda para o futebol brasileiro. Mas por que não, né? Começar a inserir cada vez mais meninos no time profissional e contratar só quando é necessário. Então, por exemplo, a lateral direita, que tem torcedores que criticam, né? E com razão, o Pará também não confiam muito no Madison, o Santos tem o Cadu. Pode ser que o Cadu, né, consiga aos poucos se fortalecer, se amadurecer e pegar daqui a algum tempo essa vaga de titular. Mas enfim, eu acho que é isso. Vamos torcer para que o Santos, né, consiga ir bem nessa estreia contra o Bahia, fora de casa. Depois pega o Cianorte também pela Copa do Brasil, fora de casa. E aí, semana que vem, a gente comentar sobre em cima de vitórias, né? Porque, como você falou, a gente não tá dando muita sorte, mas espero que semana que vem as coisas mudem e a gente consiga, de fato, né, ver a evolução nesse time do Fernando Diniz. Com toda certeza, e como último destaque aqui, o time do Santos precisa melhorar urgentemente o sistema defensivo como um todo para ser um time competitivo. Esse é o pior início defensivo do Santos no século. Entre todos os times da Série A, é o time que mais levou gol proporcionalmente aos jogos. Levou 33 gols em 22 jogos, se eu não me engano. Então, é mais um fator que o Santos precisa tomar cuidado. O Fernando Diniz, quando chegou no São Paulo, a primeira coisa que ele fez foi acertar a zaga. Mudou os dois zagueiros, se eu não estou enganado. E depois foi conseguindo adquirir e externalizar seu estilo de jogo. Mas é isso, próxima semana esperamos falar aqui sobre vitórias, falar aqui sobre melhoras táticas do time e que, por favor, estreie muito bem no Campeonato Brasileiro contra o Bahia. Muito obrigada pela presença mais uma vez e vou deixar aqui o canal do Tática Didática na descrição para vocês acompanharem. Também sempre fazem uma cobertura bacana, não só do Santos, né, mas também dos outros clubes, que é bom a gente entender como que está funcionando o futebol brasileiro. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.